Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 103ª sessão ordinária, em 5 de dezembro de 2019. Às 14 horas, com a presença dos vereadores Dr. Carlos Eduardo, Leandro Lira, Júnior da Lucinha, Fernando William, Tarcísio Mota, Wellington Dias, Dr. Gilberto, Luiz Carlos Ramos Filho e Dr. Jairinho 9, assume a presidência o senhor vereador Fernando William, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Jairinho, ambos a convite. Encerra essa sessão às 17h36. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o vereador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, boa tarde a todos. Desculpe o atraso em chegar até a tribuna, mas está difícil lá fora. O movimento é grande. Hoje nós vamos ter um grande movimento nesta casa. Já vi que do lado de fora também existe, eu diria que uma multidão de possivelmente professores aí para ocuparem as galerias e defendendo o Minha Casa, Meu Professor. É muito engraçado tudo isso. A gente gostaria muito mesmo que todos os professores, que são uma classe sempre tão desprestigiada, eu até diria, tão sofredora, pudessem realmente ter acesso a essa moradia e que fosse um projeto viável e que viesse a se concretizar. No entanto, todos nós sabemos que é mais um delírio do senhor prefeito. Um delírio, às vésperas de eleição, eleitoreiro, como está acontecendo com essa questão que foi discutida, amplamente discutida aqui, mas acho que precisa de muito mais discussão ainda, que é transformar em estatutários os funcionários da Conlurb, aqueles que entraram até 1988, ou seja, 2.440 funcionários. O que, sem a menor sombra de dúvida, trará um problema muito sério ao Funprev, que já tem um rombo de quase 1 bilhão, e eu acho que é muito preocupante. Mas como a gente está falando de Funprev, eu também faço questão aqui de manifestar uma enorme preocupação minha, e eu tenho certeza que os senhores vereadores vão se debruçar, que é
a possível mudança do centro administrativo, que hoje funciona num prédio realmente cheio de irregularidades, que não tem sequer habites. O senhor prefeito já estaria aí negociando para que ele se mudasse para o Eco Sapucaí, que é um imóvel do Fundo Singapura. E ele pretende levar para aquele imóvel não somente os funcionários, ou melhor, a administração que funciona no CAIS, mas também toda a estrutura do prédio anexo. Estaria levando também o pessoal da Sete Rio, da Rio Luz e da Rio Urbe. E com isso ele disponibilizaria 3 prédios para serem vendidos, o que obviamente terá que passar por esta casa. Mas me preocupa muito essa questão, sim, senhor presidente. Me preocupa porque, primeiro, nós todos sabemos que o prédio onde hoje o centro administrativo, ele, como eu já disse, ele apresenta inúmeras irregularidades, não tem nem habites, e a gente imagina quem será o candidato a alugar ou comprar aquele prédio nessas condições. Além disso, também tem uma questão que eu considero da maior gravidade, que é a questão das suas instalações. O prédio está abandonado, deteriorado, nunca se investiu na sua conservação. Então, imaginem, num período de crise do nosso país, principalmente aqui do nosso Rio de Janeiro, imaginar a venda daquele prédio, ou mesmo o aluguel, é realmente uma questão que tem que ser vista com cautela e com preocupação, porque é mais um rombo para o Funprev, não tenho nenhuma dúvida, é menos dinheiro que vai deixar de entrar para o Funprev. Nós já entramos com requerimento de informações junto à Prefeitura, nós queremos saber realmente que história de mudança é essa, nós queremos saber quanto a Prefeitura paga pelo aluguel daquele prédio, do CAIS, que é do Funprev, quanto paga de aluguel, qual o custo que será esse novo prédio, porque é um prédio que, mesmo que haja uma negociação de um valor razoável, é um prédio que tem um custo muito alto na sua manutenção. Ele tem elevadores inteligentes, ele é um prédio assim ultra moderno. Não que eu ache que os funcionários da prefeitura, ou mesmo o nosso centro, o nosso centro de administração municipal não mereça ter esse privilégio, mas infelizmente a situação do nosso município ela é caótica, e imaginar que o senhor prefeito do nada resolve fazer essa mudança, eu pelo menos imagino do nada, resolve fazer essa mudança, eu acho que tem que ser motivo de todos os senhores vereadores, de análise profunda, de uma discussão ampla, porque imagina, vender imóvel nesta época, os valores serão muito abaixo da média normal do mercado, e o Funprev é que acabará, ou melhor, os funcionários é que acabarão ficando responsável por mais uma irresponsabilidade do senhor prefeito. Então, fico muito preocupada com essa questão, chegou ao meu conhecimento, já estamos fazendo requerimentos de informações, queremos saber direitinho o que está acontecendo, mas as informações que nos chegaram até agora são que já teria passado pelo patrimônio, essa análise do senhor prefeito, esse levantamento, já teria passado pelo patrimônio, já teria passado pela Procuradoria, ou melhor, pela Procuradoria sim, agora estaria na Controladoria. Então eu vou
pedir aos senhores vereadores que fiquem muito atentos a esta questão, porque é uma questão que interessa a cidade, é uma questão que interessa principalmente aos senhores servidores do município, porque é muito fácil esses anúncios do senhor prefeito num momento de tanta crise, quando a gente liga a televisão, quando a gente lê o jornal, quando a gente visita os órgãos da prefeitura, hospitais, abrigos, e o que a gente vê é um abandono total. A saúde, então, nem se fala. E eu vou novamente aqui cobrar do meu querido e nobre presidente que ele faça um movimento grande aí para ver se ele consegue salvar os hospitais da Zona Oeste, porque todos estão em péssimas condições, não tem insumos, não tem pessoal para trabalhar, os terceirizados não recebem salário, tanto médicos, paramédicos, seguranças, limpeza, ninguém está recebendo salário. Então, é impossível que alguém possa trabalhar sem receber salário. Então, a gente faz aqui, eu acho que a Zona Oeste, aí, que é uma força enorme, tem uma porção de vereadores daquela região, deveria se organizar, e nós todos também participar desse movimento, porque os hospitais, o Alberto Schwartz parece que já está num caos total, chegaram inclusive a anunciar o seu fechamento. Não sei se concretizou, mas está funcionando precariamente. O Hospital Pedro II, eu já estive lá, é um caos total. Eu volto a dizer, nem a higiene dos pacientes está sendo feita em alguns casos. Então, acho que é uma responsabilidade, é um compromisso de nós todos, vereadores, mas especialmente dos vereadores que representam aquela região, que são eleitos por aquele sofrido povo que não tem o acesso mínimo à dignidade e à saúde a que tem direito. Acho que nós todos temos que fazer esse levante, sim, e do jeito que a gente caminha, nós daqui a pouco estamos entrando em recesso, é verdade, mas como sempre acontece em todas as legislaturas, todo final de ano, assodadamente chegam uma série de projetos para serem votados apressadamente, né? E nós sempre acabamos, na maioria das vezes, votando equivocadamente. Eu procuro fazer o que é possível, mas é essa a nossa realidade. Então, que nós tenhamos o mínimo de responsabilidade, como é nossa obrigação, é nosso dever, assim, proceder em todas essas questões. Mas eu estou, especialmente neste momento, muito atenta a esta questão do CAIS, que eu acho que tem que ser motivo de preocupação, sim. Mudar para quê? Para quê? Por quê? Quem vai alugar? Mais prejuízo para o FUNPRE. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, boa tarde, meu querido colega Rocal, que preside a sessão, vereadora Tereza Berger, aqueles que estão nos assistindo nos seus gabinetes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu queria dizer que se encontra à disposição para votação o projeto 591, que trata da transformação dos educadores infantis, né, em educadores de fato, dando a eles, portanto, os ganhos salariais que correspondem, né, a essa categoria de profissionais com nível
médio, que no caso seriam aqueles das escolas normais. Isso é uma reivindicação antiga destes profissionais. A Prefeitura encaminhou o projeto de lei, o projeto digamos assim, não atende inteiramente a categoria, mas eu tenho estado em contato permanente com seus representantes e eles nos solicitam de forma até bastante contundente que o projeto seja colocado na ordem do dia e votado, até porque na tentativa de tornar o projeto mais perfeito, o que aconteceu é que foram apresentadas um substitutivo e uma emenda, o que retirou o projeto da ordem do dia, e se nós não tivermos atenção, firmeza, o projeto acabará não sendo votado, e esses trabalhadores, esses servidores que prestam um serviço fundamental, né, às nossas crianças, aliás, eu considero um dos trabalhos mais relevantes, porque pega a criança na faixa etária de 0 a 3 anos, né, quando a criança está formando a sua personalidade, formando o seu caráter, e é fundamental que a gente dê condições de trabalho, que a gente dê salários decentes, que a gente possa reconhecer essa categoria, para que elas desenvolvam cada vez com mais aperfeiçoamento o trabalho essencial que já vem realizando. Outra coisa que eu queria colocar hoje, e até fiz uma postagem a esse respeito, trata da questão da crise, né, que nós estamos enfrentando hoje a nível das finanças da Prefeitura. Já há algum tempo a gente vem anunciando, né, que pela forma com que a arrecadação vinha acontecendo e pela forma com que se tratava os gastos da Prefeitura, sem nenhuma intervenção mais firme em determinadas áreas, etc. e tal, isso acabaria trazendo problemas como nós estamos observando. Chegamos agora com o risco, né, de não pagarmos salários, inclusive da administração direta, em dia, já não pagamos o 13º na data que normalmente se pagava, né, há uma expectativa, e tomara que ela se realize, né, de ser paga no dia 17. Mas, enfim, nós estamos vendo o que está acontecendo na área de saúde, e aí eu até fiz um texto que eu queria ler aqui, que é o seguinte: a crise da saúde no Rio de Janeiro chegou ao seu limite. É possível dizer com absoluta certeza, eu falo como médico, que hoje está morrendo uma enorme quantidade de pessoas por falta de atendimento médico ou por atendimento inadequado. Os trabalhadores terceirizados desta área já estão com 2 e até 3 meses de salários atrasados. A quem responsabilizar? Primeiro, a insuficiência de gastos com a saúde no orçamento municipal, sendo que a Prefeitura, ainda que esteja gastando bem mais que o mínimo constitucional, gasta sem o planejamento adequado, e há um claro problema de gestão, né? Eu fico imaginando que 5 bilhões talvez desse para fazer bem mais do que tem sido feito. Segundo, o vergonhoso repasse abaixo do custo, muito abaixo do custo real, pago através do SUS por procedimentos realizado por hospitais estaduais e municipais, o que já não é de agora, quer dizer, não há o reajuste do SUS há muitos e muitos anos, e o que o SUS paga por procedimentos chega às raias do absurdo. Terceira, a ineficiência dos hospitais federais de cumprirem suas atribuições básicas. Então, hoje nós temos vários hospitais federais no Rio de Janeiro que concretamente não funcionam, ou funcionam de forma muito precária, empurrando praticamente toda a demanda para a municipalidade, já que o Estado vive essa situação de calamidade que a gente percebe. E isso precisa ser resolvido, não é? Eu até sugiro que se constitua uma comissão de vereadores aqui, se é necessário vá a Brasília, converse com o ministro da Saúde, né, e diga a ele objetivamente o seguinte: alguém terá que ser responsabilizado pelas mortes que estão ocorrendo nesse momento na cidade do Rio de Janeiro. Bom, aí, como eu não gosto de fazer críticas sem apresentar sugestões, eu faço aqui algumas. Primeiro, colocar a saúde como prioridade
né? Se é o calcanhar de Aquiles do governo, né, eu, sinceramente, tenho uma velha máxima de Neném Prancha, né, que foi um copeiro do roupeiro do Botafogo, que ele dizia que pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube. Então, quer dizer, a situação da saúde chegou a um ponto que, sem brincadeira, eu acho que o prefeito tinha que ele assumir a gestão. Eu me lembro que o Brizola, num determinado momento, lá no passado, quando considerou que a saúde estava um caos, ele assumiu a gestão da saúde e determinou que, né, os seus principais representantes, me lembro que o César Maia, hoje colega vereador, era deputado federal, assumiu um hospital, o Brandão Monteiro assumiu outro, enfim, cada auxiliar direto do governador assumiu uma unidade para colocar as coisas para funcionarem. Então, colocar como prioridade da saúde, retirar imediatamente das OS a gestão de grande parte da rede, centralizando na Rio Saúde, o que trará economia de centenas de milhões de reais imediatamente. Esta decisão tem que ser tomada para ontem. O argumento que se utiliza é que para retirar as OS tem que se pagar as verbas indenizatórias, não sei o que, etc. e tal. Eu acho que o prefeito, nesse momento, ele tem que tomar a decisão de entrar com o Rio Saúde em toda a rede. Bom, ficarão gastos a serem pagos, restos a pagar, né, dessas OS, tudo bem. Chama as OS, estabelece um plano de como é que será pago esses restos a pagar, com que parcelas, em que número, etc. e tal, e resolve essa questão. Isso não pode continuar do jeito que está, em que, né, a prefeitura fica refém, literalmente, da OS, que, obviamente, né, 3, 4 meses de atraso, isso também é um problema, a gente precisa reconhecer, ela vai direto no servidor público, porque sabe que ali é que vai mobilizar, né, os servidores contra a prefeitura, né, e colocando a população como refém. Para enfrentar o déficit financeiro, a prefeitura deveria rever de imediato toda a sua política de recursos humanos, reduzindo cargos comissionados e, principalmente, altos encargos em pelo menos 20%. Reduzir em pelo menos 15% os gastos com custeio, sempre com o cuidado necessário para não cortar o essencial, né? Mas eu acho que está se gastando demais com energia, se gastando demais com água, se gastando com telefone, com carros. É preciso restringir quanto possível os gastos, né, nessas áreas que eu fiz referência. Tem que zerar os investimentos que não sejam absolutamente necessários, né? Esse negócio de reforma em praça, aparelho de ginástica, essas coisas que eu até entendo que servem de alguma forma para manter sua base de apoio, né, porque fica o vereador pressionando ali para atender, né, um asfalto de rua, etc. e tal, tem que chamar os vereadores da base e dizer o seguinte, né, quem é que vai se responsabilizar pelas pessoas que estão literalmente morrendo nesse momento por falta, né, de atendimento em diálise, por falta de um atendimento de emergência de qualidade, por falta de funcionamento, né, por exemplo, dos tomógrafos, etc. e tal, nos hospitais, enfim, por esse caos que a gente está vivendo aí. Então, eu acho que o vereador tem que chegar para a sua base e explicar, olha, entre asfaltar a rua e amanhã o seu pai ter um acidente vascular cerebral, ir para um hospital e morrer por falta de atendimento adequado, o que você prefere? Então, bom, é preciso mobilizar os secretários para buscarem todos os recursos federais disponíveis. O que a gente verifica na grande maioria dos casos é que há recursos orçamentários disponíveis a nível federal, mas esses recursos, muitas vezes, por falta, né, de informação adequada, etc., tal, eles ficam, né, passam de um ano para o outro, e os secretários não trazem esses recursos, o que acaba fazendo com que a prefeitura tenha que utilizar recursos da fonte 100. Definir um plano de pagamento de prestadores de serviços em que fique claro qual é o percentual da dívida que será paga cada um em cada mês. Né? Tem que dar transparência a essa decisão para que não haja suspeita de que se está beneficiando um em detrimento de outros. Né? Isso é importante porque houve aí, inclusive, denúncia de jornais, de que havia irregularidades, etc. e tal. Isso precisa ficar transparente, né? Claro, né? Não haver dúvidas que, né, possa eventualmente estar se beneficiando um em detrimento de outros, enfim.
rever todas as concessões onde há prejuízos para a Prefeitura e descumprimento de cláusulas contratuais por concessionárias. Eu, por acaso, dei uma examinada em algumas concessões e em praticamente todas elas há problemas graves, né, em que a Prefeitura aumenta prazo de concessão, cria vantagens às concessionárias e elas não cumprem a sua parte, não cumprem, né, o que ficou estabelecido no contrato de concessão. Bom, além disso, reorganizar o comércio ambulante, sem repressão, mas garantindo o direito do comércio formal trabalhar, mantendo empregos e pagando ISS. Cobrar dos bancos, como fez recentemente São Paulo, o ISS devido pelo serviço praticados na cidade. Aliás, eu estou apresentando hoje uma proposta de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, como fez São Paulo, inclusive, para que a gente faça um estudo o mais rápido possível, né? Me dispõe, inclusive, a entrar pelo recesso no debate dessa questão. Em São Paulo, para que você tenha uma ideia, a partir da constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, só quando a comissão parlamentar de inquérito chamou, né, os principais acionistas dos bancos, para eles não irem à CPI, não comparecerem à CPI, né, muitos pagaram, de tal forma que a Prefeitura de São Paulo arrecadou 300 milhões em um mês. Né, e alguns, como o Itaú, que não se dispôs a ir nem a dar o tratamento adequado à CPI, foi multado em 3 bilhões e 600 milhões. Né? E a gente sabe que isso acontece no Rio de Janeiro com a mais absoluta certeza. Né? Então, banco que lucrou até outubro, final de outubro, 107 bilhões, pode perfeitamente contribuir para que a gente enfrente os problemas financeiros da Prefeitura. Acelerar a legalização de loteamentos, aqueles que sejam possíveis, para que os moradores destes condomínios, já consolidados, que não estejam em áreas ambientais ou de risco, passem a pagar imposto residencial e não parcela do lote do imóvel territorial. Né? O que é um ganho para a Prefeitura, porque quando paga pela parcela do lote do imposto territorial, ele paga um valor mínimo. Se ele paga como imposto residencial, a Prefeitura aumenta a sua arrecadação. Aliás, né, sobre isso, é preciso ter a coragem de incluir no cadastro de pagamentos do IPTU centenas de milhares de contribuintes que ficaram, por motivos políticos, isentos do pagamento deste tributo. Né? Eu dou exemplo da minha família. Eu tenho um irmão que mora num conjunto habitacional que pode perfeitamente pagar R$50 que seja por mês, ele não paga, está todo satisfeito, ficou com raiva de mim, porque eu naturalmente coloquei o conjunto que ele morava por emenda para pagar, né, foi retirado, e assim, né, a Prefeitura deixa arrecadar, estando meu irmão, R$600 por mês, mas isso multiplicado por centenas de milhares, certamente daria conta, por exemplo, da gente estar fazendo, né, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade no município do Rio de Janeiro. Bom, aí estimulação de polos gastronômicos e atividades turísticas, né? No âmbito da Câmara de Vereadores, aprovar projetos não polêmicos que reduzam a burocracia e facilitem a vida de quem quer empreender na cidade, gerando empregos e crescimento econômico, preservando a qualidade de vida dos cariocas. Nisso eu cito, por exemplo, foi encaminhado esse mini projeto de alteração aí do uso e parcelamento do solo, mas assim, foi encaminhado de uma maneira que virou um imbróglio e aí não se vota nada. Quando se podia, desmembrando o projeto, votar uma série de suas partes, né, estimulando, incentivando a atividade econômica, a atividade empresarial, da construção civil, gerando emprego e receita para a Prefeitura. Negociar com a Câmara e com o Tribunal de Contas redução de gastos destes órgãos para que eles possam devolver recursos à Prefeitura, o que é plenamente possível. Claro que eu não acho que deva criar nenhuma dificuldade para o bom funcionamento do Poder Legislativo, né, do Tribunal de Contas, muito pelo contrário. Mas eu acho, sinceramente, que a gente pode gastar, né, melhor e ter condições de dar a nossa contribuição concreta nesse momento em que a sociedade cobra de todos nós uma posição, uma manifestação no sentido de se resolver o problema da Prefeitura. Teria outras propostas, mas acho que já o texto ficou grande demais, o meu tempo terminou, mas fica aí um conjunto de proposições concretas para tirar a Prefeitura da crise e planejar o seu desenvolvimento sustentável para que não voltemos a entrar em crises semelhantes no futuro. Bom, já ultrapassei meu tempo, mas eu acho que assim, a Câmara de Vereadores tem que, nesse momento, né, parar de pensar um
pequeno, né, como habitualmente costuma fazer. Tem que começar a pensar grande. Tem que começar a tentar encontrar alternativas reais, concretas, como é que a gente enfrenta o problema, né, de financiamento de uma cidade como o Rio de Janeiro, né, da onde a gente tira os recursos sem sacrificar ainda mais a população e de que maneira a gente gasta de forma transparente, clara, para evitar, né, desvios, enfim, de recursos públicos, e que os recursos sejam aplicados efetivamente onde sejam necessários para dar qualidade de vida à população. Né? Voltarei a esse tema quando for oportuno, mas acho que já é uma contribuição. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se à segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 20 minutos. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores aqui presentes, trabalhadores desta casa, profissionais de imprensa que acompanham a sessão, aqueles que hoje nos dão a honra com sua presença também para acompanhar a sessão nesta Casa de Leis, e ainda aqueles que nos assistem pela Rio TV Câmara, boa tarde. Hoje é dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E na conjuntura e no momento em que vivemos, eu acho fundamental que a gente reflita um pouquinho sobre o que esse dia tem a nos dizer e sobre o que tem a dizer sobre a sociedade e os conflitos políticos e sociais que nós vivemos hoje. Os direitos humanos, eles são aqueles direitos inerentes a todo ser humano. São direitos que cada ser humano pode exigir, que ele tem que esperar e que ele pode exigir pelo simples fato de ser humano. Este é o princípio básico. Neles estão incluídos o direito à vida, o direito à liberdade, a liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho, direito à educação, entre muitos outros. Estão, por exemplo, para aqueles que nos acompanham, o direito à moradia, que é um direito negado a tantos cidadãos. Está também eu não tenho nenhuma dúvida de que quando pensamos no direito à moradia para todo cidadão que vive no Rio de Janeiro, mas também que todo cidadão que vive no Rio de Janeiro tem que ter direito à casa e um direito à educação de qualidade e a um profissional de educação valorizado, nós estamos falando de direitos humanos. Nós lutamos pelos direitos humanos como quando lutamos pelo direito das famílias a terem casa, pelo direito das famílias terem saneamento básico, pelo direito das crianças terem creche, pelo direito dos trabalhadores terem transporte. Nós estamos falando de direitos básicos. Mas por que o dia 10 de dezembro é o dia de nós lembrarmos isso? Porque há 71 anos atrás, exatamente há 71 anos atrás, era proclamada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada, portanto, em 1948. E, como professor de História que sou, a gente sabe que um documento desta importância, o documento mais traduzido no mundo inteiro, ele não foi proclamado em 1948 por acaso.
Ele foi proclamado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha como objetivo claro, expresso no seu próprio documento, evitar que o Holocausto acontecesse de novo, evitar que genocídios como aqueles que aconteceram na Segunda Guerra Mundial acontecessem de novo, garantir uma base comum a ser buscada por toda a humanidade. Era o princípio de que a comunidade internacional haveria de lutar por princípios comuns para garantir a dignidade humana. Esta declaração, a de 1948, a ela se somaram várias outras. Podíamos pensar, por exemplo, na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, essa última agora, de 2006. Isso nos leva a uma discussão muito importante, vereador Marcos Paulo, vereador Paulo Pinheiro. A ideia dos direitos humanos, ela é a garantia de os princípios básicos que competem a todo ser humano pelo simples fato de ser humano, mas ela está voltada sempre especificamente para garantir os direitos dos mais vulneráveis. Está o tempo inteiro preocupada com o fato de que na sociedade em que vivemos, aos mais pobres é que são negados direitos como moradia, saneamento, educação. Aos indígenas são negados o direito à terra, à existência e à própria cultura. Às mulheres é negado o direito do salário igual, da mesma presença nos espaços de poder, já que vivemos numa sociedade patriarcal e machista. Aos LGBTs, porque sofrem numa sociedade marcada pelo preconceito de gênero. Aos encarcerados, porque em situações de sociedades desiguais como a nossa, além de privados da liberdade, são privados dos requisitos mais básicos, e porque em várias sociedades se confunde justiça com vingança. Portanto, a Declaração dos Direitos Humanos e aqueles que defendem os direitos humanos estão sim sempre muito preocupados com os abusos cometidos pelos estados, especialmente por estados autoritários, estados que não conseguem conviver com a diferença e a democracia. E claro, muito preocupados estão aqueles que defendem os direitos humanos também com a perspectiva da desigualdade. Direitos humanos podem ser a base de uma sociedade democrática, de uma sociedade que escolhe a fraternidade como princípio, mas também como uma sociedade que precisa ser e caminhar para ser cada vez menos desigual. E aí, notícia dos jornais de hoje mostram como nós muitas vezes vamos na contramão disso. O Brasil, vereador Dr. Marcos Paulo, conseguiu ficar em segundo lugar num ranking muito ruim. É o segundo país mais desigual do mundo. Melhor dizendo, é o segundo país com a maior concentração de renda do mundo. Só ficamos melhor posicionados do que o Catar. Né? O que acontece? Qual é o dado divulgado hoje? 1% mais rico da nossa sociedade detém 28% da riqueza nacional. É como se, numa divisão de um bolo com 100 pedaços, entre 100 pessoas, nós pegássemos 28 pedaços desse bolo e entregássemos
para uma só pessoa. É óbvio que com esse brutal elemento de concentração de renda, faltarão recursos, faltarão condições para que a outra parcela da sociedade, aquela que está na outra ponta, consiga ter acesso à educação, transporte, saúde. Aqueles que hoje sofrem com o desmonte da saúde pública no município do Rio de Janeiro, que sofrem com a falta de planejamento deste governo, que não sabe governar e está deixando milhares de trabalhadores sem salário e ameaça outros milhares de ficarem sem 13º, as pessoas que vão sofrer com isso são os mais pobres, os que dependem dos serviços públicos. Por isso, eu gostaria de caminhar para o encerramento da minha fala, até porque cederei uma parte dela para o vereador Dr. Marcos Paulo, para dizer que o Brasil é, além de um dos países mais desiguais, em que mais há concentração de renda no mundo, um dos países que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. E isso não é por acaso. Temos um Estado autoritário, uma democracia absolutamente limitada, uma desigualdade brutal, e hoje vivemos o avanço de pessoas que manipulam a cabeça das pessoas, criam um pânico moral, numa tentativa de dizer que direitos humanos não são para todo e qualquer ser humano. Queria aqui lembrar, hoje ainda não é dia 14, mas semana que vem, já estaremos daqui a 4 dias lembrando, que Marielle Franco, que dá nome a esta tribuna, foi assassinada também por ser defensora dos direitos humanos. Também a isso nós reivindicamos. Hoje, e ela foi porque trabalhou durante muitos anos numa comissão de defesa dos direitos humanos da Assembleia Legislativa, absolutamente atuante por dentro do parlamento. Infelizmente não podemos dizer o mesmo da nossa comissão aqui na Câmara dos Vereadores. Assim, que no dia de hoje cada um de nós possa parar para pensar um pouco o quanto ainda temos que avançar numa sociedade brutalmente desigual como essa, numa sociedade onde o direito, a liberdade, a vida, a expressão é negado cotidianamente a milhões e milhões de negros, mulheres, LGBTs, indígenas, encarcerados, empobrecidos do nosso mundo. Que a gente possa dar pelo menos algum tempo para pensar o que nós estamos fazendo para garantir os direitos mais básicos, porque todo ser humano tem que ser respeitado em dignidade e direitos. Muito obrigado, senhora presidente, é o que eu tinha para dizer para hoje. Gostaria de ceder parte do meu tempo ao vereador Dr. Marcos Paulo. Muito obrigado. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo destinado, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, convido o vereador Dr. Marcos Paulo, que dispõe de 7 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que estão presentes aqui ao plenário, as senhoras e senhores presentes nas galerias, venho primeiramente saudar a todos aqueles que militam pelos direitos humanos, como o nobre colega de bancada e líder do partido falou com muita propriedade. Quero agradecer também pela sessão dos minutos que ele gentilmente nos fez e convidar a todos para sexta-feira agora, às 18h30, numa solenidade que eu estarei homenageando o presidente do Sindicato dos Advogados e também presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e vários membros da comissão na sede da OAB, nesta sexta-feira agora, às 18h30, lá na Rua General Câmara. Venho aqui falar
de uma situação muito séria que está acontecendo aqui no município do Rio de Janeiro. Recebi várias denúncias no meu gabinete e constatei que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um contrato, uma parceria público-privada com o Grupo Cataratas. Esse Grupo Cataratas criou uma empresa para gerir o zoológico do município do Rio de Janeiro. Esse contrato previa que, em até 24 meses, a contar de 3 de outubro de 2016, o zoológico seria entregue à população do Rio de Janeiro e, principalmente, num conceito de bioparque, ou seja, os animais ficam livres num ambiente o mais próximo possível do seu habitat natural e os visitantes ficam enclausurados, que é o que é feito hoje em grande parte do mundo e que nós entendemos que é o melhor para os animais. Só que esse prazo inicial de 24 meses não foi cumprido e, além disso, várias regras contratuais também não. E aí, então, eu enviei à Prefeitura do Rio um requerimento de informação e ela, com esses 3 volumes aqui que os senhores podem ver, as senhoras podem ver, a Prefeitura me respondeu com várias questões aqui que merecem uma análise e uma afirmativa mais detalhada. Nós constatamos o atraso da obra, que seria 24 meses de obra e sem o fechamento do zoológico. O zoológico, primeiramente, fechou de segunda a quinta e no sábado retrasado fechou as portas de vez à visitação. Na resposta ao requerimento de informação, a Prefeitura nos informa que 18 animais foram furtados de dentro do zoológico. E aí existia mico-leão dourado, marreco, papagaios, tucanos, cabras. E nós tivemos ciência que um desses animais, só para os senhores e senhoras terem ideia, no mercado negro pode custar R$80 mil e foram furtados de dentro do zoológico do Rio de Janeiro. E até o presente momento, ninguém foi responsabilizado por esses furtos. Além desses 18 animais furtados, a Prefeitura nos informa que 219 morreram de outubro de 2016 até agora. 186 foram transferidos por doação ou empréstimo para outros locais e 4 foram reintroduzidos. E aí uma inspeção técnica da Prefeitura em um dos locais para onde esses animais foram doados, um rancho situado lá em Cachoeiras de Macacu, que é um criatório comercial. Na inspeção, a Prefeitura constatou que alguns animais tinham morrido lá dentro. E o dono desse criatório, e aí eu friso, é um local que vende animais. E o dono do criatório disse que alguns animais morreram, como, por exemplo, 2 avestruzes e 3 lhamas. E aí, então, a Prefeitura pergunta, cadê o laudo de necrópsia desses animais? Cadê o atestado de óbito desses animais? E não havia nenhum desses documentos. Como também não havia guia de transferência. Os animais saíram do zoológico do município do Rio e foram para vários outros locais e não havia guia de transferência desses animais. Ou seja, essas irregularidades colocam em suspeita todas as transferências e doações ocorridas pela concessionária que administra o zoológico. E aí a gente, numa situação totalmente precária, eu no sábado retrasado fui até o zoológico e constatei que ele se transformou num grande canteiro de obras, motosserras, retroescavadeiras, caminhões entrando e saindo
do zoológico e os animais em espaços confinados, os animais sofrendo um alto nível de estresse. E isso não é admissível. Não é admissível com os animais do município do Rio de Janeiro. Não é admissível que uma concessionária administre de forma caótica o único e maior zoológico que temos na cidade e principalmente com a omissão e a falta de compromisso desta prefeitura. Essa prefeitura via e sabia o que estava ocorrendo e não se deu o trabalho, que é a obrigação dela, de fiscalizar. Então, nós entramos com um pedido de CPI, essa CPI foi deferida e nós queremos, sim, investigar a fundo o que aconteceu com os animais, essas possíveis fraudes, irregularidades e esse descaso com a prefeitura, da prefeitura com os animais e desta concessionária que também não está nem um pouco preocupada com o que está acontecendo lá e que muito provavelmente só visa o lucro. Não arredaremos o pé e cuidaremos, fiscalizaremos e cobraremos a responsabilidade tanto da concessionária como da Prefeitura do Rio de Janeiro. Friso, prefeitura omissa e que não se preocupa nem com os seres humanos e nem com os animais. Muito obrigado, senhora presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dá conhecimento aos senhores vereadores da resolução número 10.279 de 2019, que autoriza a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal a firmar acordo judicial com a Procuradoria-Geral do Município, bojo dos processos número 0238-290-05-2017, 8, 19, 0001 e o número 01 64 117 39 2019 8 19 0001, nos termos em que menciona. A mesa diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando em que 27/5/2014 os poderes executivo e legislativo dessa municipalidade e o FUNPREVI celebraram o termo de permuta de imóveis número 94 de 2014, FSPA, por meio do qual a Câmara Municipal do Rio de Janeiro receberia o imóvel descrito como lote 1, quadra 5 do PAL 48.150 PPA, 12.392, visando a construção de sua sede e, em troca, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro repassaria à propriedade do FUNPREVI 2 prédios que constituem seu anexo, junto ao Palácio Pedro Ernesto, atual sede do Poder Legislativo Municipal, além do montante de R$ 65.837.334,72. Considerando que o aludido instrumento de permuta foi reincidido por meio do termo número 61 de 2016, firmado entre o município do Rio de Janeiro, de um lado, e o Fundo Especial... Comunicação de liderança. Pela ordem, presidente. Previdência do município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, do outro, devendo as partes retornarem ao status quo ante para o que pende de solução a restituição do montante acima descrito à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Considerando que, apesar de todo o empenho da Câmara Municipal para uma saída negociada,
não foi alcançada a solução consensual da controvérsia na via administrativa, restando hoje a lide instaurada junto à terceira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Processo número 0238-290, 05-2017, 8-19-0001, cujo processo encontra-se suspenso para uma possível composição amigável. Considerando que devem as partes privilegiar a solução consensual de seus conflitos, consoante determina a norma processual vigente, momente tendo em conta o grave cenário econômico e financeiro no município do Rio de Janeiro, fato esse que motivou a doação de 40 milhões desta Casa Legislativa ao Poder Executivo. Considerando as tratativas de acordo para opor fim ao processo número 0238-219, 05-2017, 8-19-0001, que em breve síntese consiste na substituição da dívida líquida e certa do Poder Executivo com a Câmara Municipal decorrente da rescisão do termo de permuta número 94 de 2014, FSPA, no montante de R$ 65.837.334,72, em valores históricos, além dos próprios municipais afetados ao Poder Legislativo, que foram transferidos ao FUNPREVI por obrigação de devolver 20 milhões ao fundo da Câmara Municipal, a fim de custear a reforma do Palácio Pedro Ernesto e de seu prédio anexo, bem como tornar sem efeito a transferência dos imóveis mencionados ao FUNPREVI. Considerando no tocante ao processo número 0164 de 2017, 39 de 2019, 8-19-0001, ação que tramita junto à Sexta Vara da Fazenda Pública e busca corrigir os repasses a menos dos duodécimos financeiros da Câmara Municipal pelo Poder Executivo, referentes aos últimos 5 exercícios financeiros por conta da indevida exclusão de determinadas receitas tributárias da respectiva base de cálculo previsto no artigo 29A-5 da Constituição da República, o que gerou um crédito de R$ 114.826.269,97 em favor deste Poder Legislativo. O objetivo do acordo é perdoar integralmente a referida dívida com a Câmara Municipal, condicionado ao irretratável compromisso de o Poder Executivo efetuar os repasses do duodécimo na forma preconizada por esta Procuradoria-Geral no processo em referência. O artigo 1º. Fica autorizada a Procuradoria-Geral deste Poder Legislativo a firmar acordo judicial no bojo dos processos número 0238, 290, 05-2017, 8-19-0001 e o número 016-117-39-2019, 8-19-0001, com a Procuradoria-Geral do Município por meio do termo de transação a ser elaborado entre as partes e sujeito à aprovação final da mesa diretora. O artigo 2º
Esta resolução será submetida ao plenário e entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2019. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Foi o que foi acordado. Requerimento número 1472 de 2019, vereador Dr. Jorge Manaia, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Fábio Shoa Pinto de Miranda Montenegro, pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento no número 1473 de 2019, da vereadora Vera Lins, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal, pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade carioca. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1474 de 2019, do vereador Eliseu Kessler, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, para o escritor e poeta Fabrício Petraglia. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1475 de 2019, do vereador Major Litusalém, que requer a concessão de medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, ao Batalhão de Ações com Cães. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela comunicação de liderança, convido o vereador César Maia. Pela ordem, presidente. Obrigado, senhora presidente. Regime na Europa sofre com falta de lideranças políticas. É um artigo de David Brooks, publicado no Estado de São Paulo, no dia 6 de julho. Na faculdade, eu me considerava um socialista. Lia revistas como The Nation e matérias antigas do Deonil Messes. Sonhava em ser o próximo Clifford Odets, dramaturgo de esquerda que sempre tentou despertar a consciência da classe proletária. Se você for ao YouTube buscar David Brooks, Milton Friedman, vai me ver um jovem socialista de 22 anos debatendo com o grande economista. Senhora presidente, peço que dê como lido e registre no Diário Oficial. Senhora presidente, peço que dê como lido e registre no Diário Oficial. Presidente, acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Pela ordem, o vereador Paulo Messina. Senhora presidente, senhor ratificando. Senhor presidente, ratificando aqui a data, não é 8 de julho, é 8 de dezembro. 8 de dezembro. Obrigada. Vereador Paulo Messina. Salve, salve César. É ave César. Também acho. Também acho. Servidor público na galeria tem que aplaudir mesmo. Para nós, vereadores, é um privilégio poder compartilhar esse plenário com César Maia. Bom, vou falar para vocês um pouco da história de como surgiu esse Minha Casa é Meu Professor. No ano de 2018, o vereador Dr. Jairinho deu a ideia de fazer Minha Casa é Meu Professor. Deu a ideia com base num terreno de um outro proprietário que já morreu, chamado Pasquale Mauro, que não precisava de nenhuma intervenção, de nenhum benefício da prefeitura para construir. E seria feito integralmente pelo programa da Caixa Econômica Minha Casa Minha Vida. Tudo certo, tudo indo em frente. Num belo dia, que não tem nada a ver com isso, nós vamos no Palácio da Cidade, eu ainda estava no governo, encontramos coincidentemente no estacionamento, desembarcando do carro, Dr. Carlos Carvalho, que é proprietário do terreno e da construtora Carvalho Hoskin.
Dr. Carlos Carvalho foi até a prefeitura para fazer uma proposta à prefeitura. Qual era a proposta dele? Olha, esse terreno aqui, da Pedra da Panela, é um terreno que está na iminência de ser invadido, favelizado. Eu não tenho viabilidade econômica para construir ali, porque aquela região é região de pântano, que se chama turfoso. Para construir naquela região tem que ser colocadas estacas profundas até encostar na pedra lá embaixo. E para que o investimento se equilibre, precisa-se construir prédios de 18 andares, e o terreno não permite isso. Então foi uma proposta que o construtor veio fazer, legítima, a iniciativa privada veio falar isso, olha, eu quero construir para não ter invasão e favelizar, mas eu preciso que o poder público aumente meu gabarito, porque eu tenho que vender prédios de 11 andares, senão não vale a pena, 18, perdão, senão não vale a pena construir ali. Olha, a prefeitura num evento desse, tinha que chegar para o construtor e falar assim, ok, eu te libero 18 andares, mas a contrapartida você vai pagar tanto de imposto, vai construir tanto, vai fazer tal obra, isso é que se faz. Campo de golfe olímpico, por acaso eu não votei isso na época, mas o campo de golfe olímpico era isso, eu te dou potencial e você constrói o campo de golfe, enfim, é o que se chama de parceria que você faz com o privado. Mas o fato é, em nenhum momento foi tratado com esse empresário que seria destinado para professores. Em nenhum momento. O projeto de lei que veio para a Câmara Municipal, se vocês pegarem no sistema da Câmara, o projeto é aberto, vocês conseguem pegar. Projeto de lei 14/18/2019. Não tem nada dizendo pela ordem que é para esse fim. Nada, zero. Zero. Além disso, para completar, o dono do terreno, o construtor do terreno, deu a seguinte declaração. Vou ler as duas declarações que ele deu. Prestem bem atenção, é o dono do terreno. Ninguém pode obrigar o dono do terreno a fazer nada. O cara vai vender para quem ele quiser. Olha o que o dono do terreno falou, abre aspas. O terreno é turfoso, quer dizer pantanoso. Vereador Paulo Messina, para concluir. Para concluir, isso exige que cravemos estacas profundas para sustentar o condomínio que encarece a obra. Por isso eu pedi apenas que alterasse para 18 pavimentos. Esses prédios mais altos seriam renda maior. Sequer estimei para que famílias seriam com esse perfil. E completou. Eu nunca prometi isso. Está escrito, está falado. Eu não deixo esse projeto votar enquanto o construtor não venha para essa casa dizer que vai ser para professor, porque estão usando vocês e nós, ou que nós coloquemos uma emenda neste projeto dizendo o seguinte, quer aumentar para 18 andares? Aumente. Mas só se for construir para a minha casa, minha vida e para professor. Porque do jeito que está, vai ser dado o benefício e lá eles vendem para quem eles quiserem. Concluir, e vai ficar todo mundo chupando o dedo e o cara valoriza o terreno em bilhões de reais. É isso para deixar claro para vocês. Obrigado, presidente. Pela ordem, o vereador Thiago Carribeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ouvi a fala do vereador Paulo Messina e também confesso que estou um pouco preocupado com relação ao projeto. Não com a intenção do projeto, que eu acho muito nobre. Eu estive conversando há um mês e meio atrás com o prefeito, ele me narrando da vontade dele de fazer ali o Minha Casa Meu Professor, mas talvez o projeto, como foi elaborado, não está indo de encontro aos desejos do prefeito Marcelo Crivella. Pela ordem. Eu acho que quando nós vamos tratar de matéria urbanística, e aí é importante que todos os vereadores tenham e prestem atenção, porque nada é tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, nada é tão valioso para a cidade do Rio de Janeiro do que o uso do nosso solo, o direito de construção. Nós estamos falando entre o metro quadrado, ou se não, entre os mais caros metros quadrados do Brasil. É preciso que nós tenhamos bastante atenção para que não cometemos alguns deslizes e dê algum tipo de benefício sem cobrar a contrapartida necessária para o município de forma muito transparente. Porque quando eu vejo a intenção do prefeito ali de fazer esse projeto, seja no terreno
já mencionado pela imprensa, do Dr. Carlos Carvalho, seja em qualquer outro terreno ali, público ou não, o que não é público deveria ter sim uma contrapartida. Talvez nós tivéssemos estar discutindo aqui o peu da estrada de Jacarepaguá, o peu da região do Itaiangá. Nós temos ali a Muzema, ainda destruída pela tragédia que aconteceu em maio desse ano, com mais de 20 mortos. Nós temos a necessidade da duplicação da estrada de Jacarepaguá. Isso tudo poderia estar sendo, essa contrapartida toda poderia estar sendo revertida na aplicação de fundo para investimento na região. E aí dá, sei lá, o benefício, ou qualquer que seja o tipo de ganho, para que o proprietário privado possa ter, mas também deixar ao município. Então é preciso que a gente debata bastante esse tema, e se é da vontade, ficar bem claro que é para utilização única e exclusiva de Minha Casa Minha Vida, seja faixa 1, faixa 2 ou faixa 3, porque ali até comporta. Nós vimos ali, no caso da Muzema, vereador Tarcísio, imóveis que foram vendidos sem documento por 130, 140 mil reais. Você não, sem engenheiro nenhum assinando. Para concluir, você não vereador, vai pagar 200 mil financiado pela Caixa em 30 anos, com uma empresa séria construindo, com documento no imóvel? Claro que vai. Para concluir, claro vereador, que vai. Então é importante que os demais vereadores também se preocupem sobre esse tema, e voto aqui a declarar, se ficar estabelecido e bem claro que é um empreendimento para uso popular, ficar claro e determinado que é para Minha Casa Minha Vida, poderá não só contar com o meu voto, mas com todo o meu apoio. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro informar que a emenda em relação aos servidores contratados anteriores a 1988, as categorias que totalizam 173 profissionais, que iriam acrescentar a proposta do Executivo de 2.440 servidores da Conlub, já estão aqui à disposição para a assinatura dos senhores vereadores. E a outra emenda que o vereador Paulo Messina se referiu, ontem, na discussão da audiência pública, o procurador, ao ser questionado, falou da fragilidade de emendar com a destinação específica ao professor ou à educação. E nós, então, preocupados com essa destinação, ao dar o aumento de gabarito de 8 para 18 pavimentos, é preciso que haja uma contrapartida para a municipalidade, que justifique esse benefício. E aí nós propusemos vincular esse aumento de gabarito à destinação de servidores da municipalidade. Segundo o procurador, doutor da Mata, ele diz que com este texto, com esse texto, é possível, se houver um questionamento jurídico, a Procuradoria poderia buscar a defesa dessa proposição. A nossa grande preocupação é exatamente criar a expectativa de um projeto que não tenha claramente a destinação dessas unidades habitacionais. Segundo o proprietário, que eu também coloco em dúvida, seria uma construção para daqui a 10 anos. Eu certamente não sei se estarei viva e saudável para debater ou questionar. Então é preciso valer o que está escrito. Vocês só terão garantias dessas unidades
com a destinação, se tiver algo que remeta à destinação, ao uso desses imóveis que estão sendo propostos. Não dá para tomarmos atitudes irresponsáveis de darmos 10 pavimentos a mais sem ter nenhuma garantia da contrapartida e da destinação, Para concluir, seja para o vereadora. professor, seja para o servidor. Essa emenda já está pronta, à disposição dos senhores vereadores que quiserem ser coautores dessa proposição para emendar o projeto de lei. Muito obrigado. Obrigada, vereadora. Pela ordem. Já foram dadas 3 questões de ordem. Vossa Excelência será o segundo. Em tramitação especial e em regime de urgência, em discussão única, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1380 de 2019, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que dispõe sobre a delimitação da área da Praça Barão da Taquara, na Praça Seca, Jacarepaguá, na 16ª Região Administrativa, área de planejamento 4, como de especial interesse cultural. A matéria está pendente da Comissão de Mérito para emitir o parecer e convido o vereador Alexandre Esquerdo para emitir o parecer pela comissão, para emitir o parecer ao veto pela Comissão de Mérito. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Não. A presidência vai encerrar a votação.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Consignando antes o voto do vereador Babá? Não. Votaram não 45 senhores vereadores. Pela ordem, presidente. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Primeiro, pela ordem, está escrito o vereador Marcelo Siciliano. Não estando presente, vereador Fernando Ilha. Bom, senhora presidente, senhores vereadores, cidadãos presentes nas galerias. Esse projeto, que não está na ordem do dia, está com prazo para aparecer nas comissões e, portanto, só poderá ser votado na semana que vem, que altera o gabarito daquele terreno no entorno da Pedra da Panela. Eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro passa por um momento em que incentivar o desenvolvimento econômico, incentivar a atividade econômica, gerar de alguma forma emprego, né? Tudo isso é extremamente importante, necessário. Segundo, tem sido uma tradição dessa casa buscar sempre, claro, com os cuidados necessários, atender as categorias profissionais de servidores do município, sejam elas quais forem, muito especialmente quando se trata de servidores da educação. Ocorre que uma das coisas que muito se exige nos dias de hoje dos legisladores, a gente acompanha isso, enfim, nas cobranças pessoais, nas redes virtuais, na imprensa, é que nós sejamos responsáveis, que a gente não saia votando de acordo com as galerias, votando de acordo com os interesses específicos ou corporativos, sejam eles de que natureza for, sem levar em conta o conjunto do interesse público, o conjunto da cidade. Então, eu quero dizer bem claramente o seguinte. Primeiro, eu acho que esse projeto podia ter chegado antes, com tranquilidade, com calma, para que a gente pudesse tê-lo destrinchado da maneira que um projeto complicado como esse deve ser destrinchado. É um projeto, se eu não me engano, né, com um número mínimo de artigos. Enfim, o que ocorre, eu critico sempre, é que no final do ano, no final da sessão legislativa, aparece um monte de projetos aqui, e a gente acaba votando no atropelo, sem saber o que a gente está fazendo, muitas vezes para atender o interesse legítimo das galerias, e depois causando um problema enorme para a cidade. Então, esse projeto, eu até entendo, né, pelo visto, pela presença de vários professores nas galerias, que ele é importante para atender esse segmento, que a gente tem que fazer o possível para ajudar, para atender, enfim, porque merecem, acima de tudo. Mas é preciso reconhecer o seguinte, esse projeto propõe a construção de 21 mil unidades num terreno de tufa, em que você precisa construir estacas de até 30 metros para que você possa construir, né, os 18 andares que se propõe a construir. Para concluir, então, é uma vereador. infraestrutura pesada, é uma infraestrutura cara. 21 unidades é maior do que a grande maioria dos municípios do país, para vocês terem uma ideia. Poucos municípios no Brasil, se você colocar uma média de 3,5% de pessoas por apartamento, nós vamos verificar que, ao aprovarmos um projeto como esse, a gente vai estar aprovando um projeto que vai gerar uma nova cidade ali. E é óbvio que uma nova cidade tem impactos ambientais, tem impactos viários, tem um conjunto de impactos que nós precisamos ter um mínimo de entendimento do que isso vai significar. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte:
Qualquer empresário é legítimo, é natural, enfim, ninguém está aqui para se posicionar contra A, B ou C, porque A, B ou C... Vereador, por favor... Eu vou concluir, Não, mais ou menos no mesmo tempo... Mas Vossa Excelência não termina. Eu estou contando aqui, olha, para todo mundo... Tudo bem, eu vou concluir. Ser bastante até talvez eu tivesse imparcial. concluído se não tivesse sido interrompido. Bom, então, até deu... Né, mas assim, eu penso o seguinte, é preciso garantir nesse projeto, né, os impactos que ele causa, isso pode ser feito de hoje até o dia de votação do projeto, é preciso garantir qual é a contrapartida que a Prefeitura vai ter de possibilitar, né, ao empresário que vai ter um ganho Vereador, de Vossa 10 Excelência andares pede e a depois, terceira novamente, proposta. por favor. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Fazer escândalo, tá certo? Porque eu acho um absurdo Vereador isso. Tarcísio Mota, por favor. Todos passaram do tempo. Vereador Tarcísio Mota, por favor. Senhora presidente, eu quero pedir licença para me dirigir às pessoas que hoje vieram à galeria, que me parece são profissionais de educação, estou correto? Vocês sabem a origem da expressão conto do vigário? No século XVIII, tinha uma disputa entre duas paróquias lá em Ouro Preto para ficar como imagem, uma imagem de Nossa Senhora. A paróquia de Nossa Senhora do Pilar e a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Como ninguém se resolvia, um pároco nos sugeriu o seguinte: amarra a imagem num burro, bota no meio do caminho, o burro vai para uma igreja, a imagem é daquela igreja. Foi feito isso. Só que esqueceram de contar que o burro era do vigário da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. E, obviamente, foi a igreja de Nossa Senhora do Pilar que ficou com a imagem. O conto do vigário era porque ele escondeu um dado importante daquela situação. Eu queria conversar com vocês, porque aquilo que a gente não pode, no dia de hoje, ou no dia de amanhã, ou de depois, quando votar esse projeto, é cair no conto do pastor. E não tem nenhum problema dele ser pastor, aqui eu estou só usando uma metáfora. Porque qual é a situação? O que a gente precisa hoje, e eu estou sugerindo que as senhoras e os senhores comuniquem a quem chamou para que vocês viessem aqui hoje pressionar a Câmara pela aprovação, que digam a essas pessoas que a gente precisa botar aqui sentado, ó, nessa mesa, um representante da Carvalho Hosken, um representante da Caixa Econômica Federal, um representante da Secretaria de Urbanismo, para esclarecer da Procuradoria, para esclarecer a gente se o projeto tem viabilidade econômica, tem ou não tem? O projeto vai sair pelo Minha Casa Minha Vida? A Caixa Econômica tem como financiar? Tem ou não tem? A Carvalho Hosken tem interesse de fazer o projeto com esse formato? Tem ou não tem? Porque se a resposta for positiva, tem viabilidade econômica, a Carvalho Hosken topa, a CEF topa, vai ter o voto de 51 vereadores aqui. Vai ter o voto de 51 vereadores. Mas até agora, o que a gente sabe é que existe uma verdadeira confusão nesse projeto. 20 mil apartamentos para 50 mil, que é o número de profissionais de educação, é isso mesmo, nós estamos falando de 30 mil pessoas que vão poder comprar isso, num terreno que é pantanoso, que não consegue suportar se não for muito caro, num momento em que a CEF, a Caixa Econômica Federal, não está financiando Minha Casa Minha Vida. Ora, tem mais confusão do que outra coisa. Sabe o que é isso? A minha opinião é que até aqui, esse é um projeto eleitoreiro de um prefeito que está caçando voto para a reeleição. E está enganando vocês. Está enganando. Porque ninguém aqui, e eu quero dizer mais uma coisa, não, tranquilo, se no final eu estiver errado, que ótimo, que vocês vão ter conseguido a casa. Mas lá atrás, no governo Eduardo Paes, ele prometeu que aqueles prédios que estão até hoje lá no osso, para concluir, ali perto da Leopoldina, iam ser vendidos para os servidores. Alguém comprou prédio? Não, porque ele era mais caro do que qualquer servidor municipal podia pagar. Naquele momento, quem acreditou no Eduardo Paes caiu no conto lá do prefeito. Para concluir, eu acho vereador, que a gente precisa de informação muito antes de votar esse projeto, para não cair no conto do novo prefeito. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Dr. Gilberto. Senhora presidente, pela ordem, tá? Eu recordo-me aqui que nesta casa já foram aprovados, não uma só vez,
projetos muito parecidos com esse, talvez até um pouco pior, sem audiência pública, sem contrapartida e sem qualquer garantia. Mas não discordo dos nobres colegas que esse projeto tem que ter mais algumas coisas, mais alguns detalhes para que dê legalidade e segurança a esta classe, principalmente, a todos os servidores do município do Rio de Janeiro, mas principalmente essa classe dos professores, que muito representa para essa nossa cidade. Então eu faço lembrar que são 21 moradias, são 21 funcionários públicos que poderão adquirir sua casa própria, dentro dele todos os nossos professores do município. Eu concordo que tenha que ter audiência pública, que tenha que ter garantias e contrapartidas, mas eu peço aos nobres colegas que deem celeridade a esse processo, para que isso termine logo, que a gente ouça todas as pessoas envolvidas, mas que os professores, nossos funcionários sejam atendidos, porque eles merecem e estão precisando. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, o projeto recorre de maioria absoluta, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 109 de 2019, de autoria do senhor vereador Wellington Dias, que altera os decretos números 322 de 1976 e 7.914 de 1988 para alterar o zoneamento do Logradouro, que menciona: em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Não. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Pela ordem. Votaram não 35 senhores vereadores. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Pela ordem, o vereador Renato Cinco. Obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero entrar no debate sobre o Minha Casa, Meu Professor. Primeiro, é importante todo mundo ter clareza de que até agora esse projeto ele só existe na propaganda do governo. Ele não existe no projeto de lei que foi enviado à Câmara Municipal, porque esse projeto de lei trata apenas de mudar o gabarito de um terreno, o limite de construção de um terreno. Não tem nada a ver com designar esse terreno para nada. Se a emenda da Rosa ou outra emenda for aprovada, aí ele começa a sair do campo da propaganda e a entrar no campo da realidade. Mas antes desse debate mais específico sobre fazer o Minha Casa, Meu Professor naquele terreno, eu queria questionar por que tem que ser naquele terreno. Porque não é um terreno adequado para fazer construção. É um terreno que ele alaga. E a tendência nos próximos anos não é alagar menos, é alagar mais. Porque nós estamos vivendo os efeitos do aquecimento global e os estudos sobre os impactos na cidade do Rio de Janeiro indicam aquela área justamente como a área mais vulnerável para os impactos das mudanças climáticas na cidade. Ela já enche. Ela é uma área que já está com o trânsito saturado. Então, se querem fazer o Minha Casa, Meu Professor, não necessariamente ele precisa ser ali. Aliás, tem um lugar muito melhor para fazer, que é a zona portuária do Rio de Janeiro. A zona portuária, ela fracassou enquanto projeto imobiliário de comércio de alto luxo. E, aliás, antes disso, eu já tinha apresentado aqui um projeto de lei, fui derrotado, para metade dos imóveis construídos na zona portuária serem de especial interesse social. Agora, só para finalizar, senhora presidente, eu ainda faço mais um questionamento. Por que a melhor maneira de atender os profissionais da educação ou a qualquer outro servidor do Rio de Janeiro é fazer um conjunto habitacional? Porque, por exemplo, 20 mil servidores da educação, eles não vão trabalhar todos no entorno do conjunto habitacional, seja onde ele estiver na cidade. Para concluir, vereador. Os servidores da educação trabalham espalhados pela cidade. Se a prefeitura está preocupada em ajudar os servidores a terem acesso à casa própria, o melhor caminho é retomar a carta de crédito do Funprevi. Esse é o caminho para que, concluir, inclusive, foi defendido pelos professores na audiência pública. Obrigado e desculpa ter passado. Obrigada, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Marcelo Ará. Boa tarde a todos. Boas-vindas aos funcionários da rede municipal de educação. Infelizmente, devido a alguns discursos, eles até se retiraram aqui do plenário. Mas meu carinho, meu respeito e minha gratidão, todas as honras a esses professores que cuidam das nossas crianças, cuidam do futuro do Rio de Janeiro, cuidam do futuro da nação, do Brasil e da nação. Minha Casa, Meu Professor é um projeto que é uma espécie
de Minha Casa Minha Vida. Na realidade, é Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa Econômica Federal, pelo governo federal, a 5 minutos do Barra Shopping, 10 minutos da Barra da Tijuca. Geralmente, os projetos Minha Casa Minha Vida são em localidades desfavorecidas do município do Rio de Janeiro. Essa é numa área nobre, próximo ao shopping Uptown, próximo ao condomínio Península. Oportunidade única do funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro ter um patrimônio. Um professor, início de carreira, ganha de 3 a 5 mil reais. Esse imóvel próximo à Barra da Tijuca vai custar em torno de 200 mil reais, preço popular, Minha Casa Minha Vida. Muitas professoras são chefes de família, sustentam suas famílias. Uma oportunidade única para terem seu patrimônio, que vai para o seu filho, que vai para o seu neto. Vereadores, por favor, sem essa demagogia de impacto ambiental, a área toda povoada, próximo à Pedra da Panela, é cercada de comunidades como Rio das Pedras. Se Minha Casa, meu professor da Carvalho Rocha, não for construída agora, é claro que comunidades vão surgir ali, comunidades totalmente precárias, sem saneamento básico, com as regras urbanísticas totalmente defasadas. Então, estou falando de um projeto que vai custar ao bolso desse professor, desse funcionário público que cuida do futuro das nossas crianças, 200 mil pagos em doses homeopáticas, sem esse papo de impacto ambiental. Por favor, sem esse pacto de Para concluir, vereador. ambiental. Vamos dar oportunidade a esses professores de terem o seu patrimônio. A briga, a disputa política, a disputa eleitoral da oposição com o prefeito é legítima, mas não vamos sacrificar o funcionário público, não vamos sacrificar o professor que tem o seu salário massacrado. Vamos dar oportunidade. O prefeito aguenta a pancada. O prefeito é que nem o Rock Balboa, ele está de pé. Agora vamos dar pancada no funcionário público, no professor, com esse papo de impacto ambiental. Vamos dar oportunidade do professor ter o seu patrimônio. Vereador, para concluir. Ao lado do Barra Shopping, é um condomínio ao lado do Barra Shopping da Carvalho Rocha, que vai ganhar, claro, é uma empresa privada. Pela ordem, vereador Marcelo Siciliano. Está passando a fala? Então, pela ordem, vereador Fernando William. Pela ordem. Muito obrigado. Ainda bem que a senhora teve a mesma delicadeza que teve comigo com o vereador Marcelo Ará. Mas vamos lá. O vereador Marcelo Ará, com todo o respeito e carinho que tem por ele, não é uma referência para o meu voto aqui, normalmente. Ele, na verdade, faz um comentário do tipo assim, é do prefeito, eu sou ligado ao prefeito, vou votar e tal, e aí inventa um monte de alternativas e soluções para justificar seu voto. O que nós vamos votar aqui é, como eu estava tentando dizer, quando fui interrompido, a construção de uma cidade de 21 mil unidades, que é maior do que a maioria dos municípios do Rio de Janeiro, sem saber aonde vai botar o esgoto sanitário, eu ia dizer com palavras mais claras, qual é o impacto viário, qual é o impacto ambiental, quais são os diversos impactos que causam você construir uma cidade de 21 mil unidades num terreno de tufa, que você tem que construir 30 metros para baixo, para você ter uma infraestrutura mínima, né, para poder colocar os prédios ali em cima, dando um gabarito de 8 andares a mais a um construtor que tem lá o seu interesse, tem o terreno, isso é legítimo. Então, o que nós estamos solicitando, e eu acho que isso não é absolutamente nada demais, ao contrário, é que a gente possa, como disse o vereador Tarcísio Mota,
Se a Caixa Econômica garantir que financia nessas condições, se o secretário de Infraestrutura disser que há infraestrutura naquela região ou que ela tem que ser dotada do empreendedor, se o procurador disser que é viável do ponto de vista técnico você vincular a ampliação dos gabaritos para uma determinada categoria, se essas respostas forem dadas, eu não teria nenhum problema de votar, mesmo considerando alguns fatores que foram levantados aqui. Você vai botar 20 mil professores ali, 21 mil, e o professor que trabalha, sei lá, na ilha, e outro professor que trabalha não sei aonde, o professor que trabalha não sei aonde, como é que funciona isso? Então, esses esclarecimentos precisam ser dados para que a gente vote de forma clara, consciente, atendendo aos interesses dos professores e atendendo aos interesses da cidade. Nós não estamos aqui para representar A, B ou C, ou o interesse A, B ou C, e sim para representar os interesses da cidade. Então, o que eu sugiro, já que o projeto nem está na ordem do dia, é que a Rosa, que levantou essa questão originalmente, ou o responsável pela, Comissão de Urbanismo da Câmara, convoque para segunda-feira, ou para, sei lá, o dia que quiser, o mais rápido possível, essas autoridades que foram citadas aqui, para que a gente possa ter os esclarecimentos suficientes, porque eu acho, sinceramente, que se nós dermos 8 andares de gabarito para um empresário, e no final das contas, como diz até meu querido Tarcísio, no final... Para concluir, vereador. No final das contas, como ele diz, aquilo ali não servir para os professores e servir a um outro tipo de interesse, aí com toda sinceridade, a Câmara estaria agindo com a mais absoluta irresponsabilidade. Essa é que é a verdade. Eu não quero agir com irresponsabilidade, eu quero atender o interesse de um determinado empresário, seja lá quem for, quero atender os interesses de uma categoria profissional, quero atender o interesse do desenvolvimento econômico da cidade, gerar emprego, tudo isso, como eu disse aqui. Mas isso a gente não pode fazer de qualquer maneira, fez porque o prefeito pediu, porque a gente quer agradar, não sei o quê. Não é assim que as coisas têm que funcionar aqui na Câmara de Vereadores. Então, com essas informações que foram solicitadas, eu votaria sem nenhum problema. Sem essas informações, eu votaria contra. Obrigada, vereador. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum favorável a 2/3. Em votação. Desculpa, refazendo a fala. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei complementar, número 26, 2017, de autoria dos vereadores Renato Cinco, Tarcísio Mota, David Miranda, Leonel Brizola, Paulo Pinheiro e Marielle Franco, que regulamenta o processo de concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados.
presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 10 senhores vereadores. 3 não, 3 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.